Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Pode Viver Podcast. Nós estamos nesse momento aqui para conversarmos um pouco. Eu, juntamente com meu amigo Melk Medeiros, está aqui comigo, nesse momento de bate-papo descontraído. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor, vamos conversar um pouquinho que os que estão nos assistindo querem aprender mais de Deus, de um tema legal, de um tema bacana. E o Pode Viver Podcast é isso. É um podcast que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar a sua família. É um podcast que vai abençoar você. E Melk, seja bem-vindo aqui comigo. É um prazer. Seja bem-vindo, prazer é todo meu ter você aqui comigo nessa bancada. Está aí as perguntas aí para o nosso convidado, para os nossos convidados, que muitos virão. E para hoje, nós temos um convidado especial, o nosso pastor José Bispo está aqui conosco, nosso convidado todo especial. Um prazer, pastor, ter você aqui nesse momento com a gente, nesse podcast. Eu tenho certeza que tudo aquilo que nós iremos perguntar e que ele vai responder, nós iremos ser abençoados e muitos outros vão ser abençoados também. E, pastor, como já conversado, o tema desse nosso podcast de hoje, Mel, que nós colocamos como amigo de Deus. Não é isso? Importante. Muito importante. Então, pastor, primeiro de tudo, é um prazer ter o senhor aqui. Em primeiro lugar, a satisfação toda minha, tá? Me sinto lisonjeado, né? E honrado por ter sido convidado por vocês para estar aqui, nesse momento tão especial. Isso aí. Então, para começarmos, como esse tema é amigo de Deus, é um tema bom de se falar, né? Ser amigo de Deus. Verdade, muito importante, né? Muito importante porque nós temos esse prazer de falar que nós somos amigos de Deus. Nós temos essa comunhão com o Senhor. Então, pastor, para iniciar esse nosso bate-papo, não somente eu, né, mas todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, a gente quer saber desde o início, iniciar do início. Como foi sua infância? Nós sabemos que o senhor é pastor da nossa igreja sede, filho do nosso pastor presidente André Cesário Rocha, mas nós queremos saber um pouco da sua vida antes de ser um pastor de igreja. Como que foi? Como se deu essa parte de conversão? Teve um momento de conversão ou um berço evangélico? Não, com certeza, sempre tem um momento de conversão. Eu acredito que até quem nasce no berço evangélico, mas há um momento realmente que você faz as suas escolhas, né, em relação ao rei. E antes de iniciar falando de mim, esse tema é um tema muito forte, né, ser amigo de Deus. Em todas as escrituras a gente vê poucas vezes, né, Deus falando que alguém era amigo dele. É muito forte isso, claro, que a gente quer ser amigo de Deus. Mas o interessante é que uma amizade, ela tem os dois polos, né? Ela tem um lado de lá e um lado de cá. Algumas vezes a gente até se intitula amigo de alguém, mas o interessante é saber se a outra pessoa também considera a gente. Será que é só da boca pra fora? Então, aí é assim, mas é um tema muito propício, né? Interessante também conversar sobre isso. Mas então, falando sobre mim, eu tenho a honra, né, de ter nascido aí filho do pastor André, e realmente agradeço muito a Deus pela questão de ser filho de quem sou, né? A gente não pode negar nossas origens, realmente daquilo da onde a gente veio, né? Claro, às vezes a gente toma decisões na nossa caminhada que você escolhe manter-se naquela rota ou não, né? E graças a Deus sou filho de pastor e estamos aí ainda continuando sendo pastor, né? E desejo que os meus filhos também sejam pastores. A grande verdade é esta, né? Mas então, eu nasci em 1982, por mais que eu não pareça, eu tenho 40 anos, né? Vou fazer 40 anos agora, no mês de maio. E eu nasci, não foi num berço evangélico, na verdade os meus pais eram católicos, e meados de 86, né, então já estava ali com 4, 5 anos de idade, foi quando meus pais se converteram. E aí eu, logicamente, né, a gente muito criança, acompanhou os pais. Isso aqui em Brasília? Aqui em Brasília, aqui mesmo no Paranoá. Né? Claro, nós éramos, a cidade era alocada em uma outra região, aqui onde é o parque vivencial, mas já foi aqui em Brasília. E eu me lembro que meus pais, desde o início, eles sempre foram muito dados à obra.
mesmo antes de ser a igreja evangélica, né? Quando estávamos na igreja católica, meus pais já eram líderes agora me falha a memória, mas da União Carismática, né? Sim. Já fazia parte desse movimento, já eram muito presentes dentro da igreja, ajudava com a questão dos jovens, né? Tocava... daquela parte participativa dentro ali da igreja. Éramos católicos, né? Eu ainda muito pequeno, mas eu me lembro que a gente estava sempre na igreja, né? Católico assíduo, chamado. Contato com o padre, né? Da época, o tempo todo. Porque às vezes as pessoas falam, eu sou católico, mas não praticante. Isso, aí eu tenho o nome de católico, mas você vai na igreja. Vocês eram realmente católicos dentro da igreja, dos corredores mesmo ali da paróquia, e isso é uma coisa interessante, porque quando nós éramos lá do catolicismo, a gente tinha essa vida ativa dentro da paróquia, e quando viramos a chave, né, quando os meus pais se converteram, que todos nós viemos para vamos falar, como o pessoal fala, a lei dos crentes. A lei dos crentes. Falamos muito isso, a lei dos crentes. A gente continuou sendo ativos dentro da igreja evangélica, né? Então, e aconteceu um fato interessante comigo, que eu me lembro bem que quando eu fui fazer a crisma, né? Aquela questão lá da primeira comunhão, crisma, né? Eu dormi no sofá. Nós morávamos muito perto da igreja, e meus pais foram, porque eles eram envolvidos em toda aquela parte de organização, e falou, eu me lembro do dia, e eu fiquei lá para me arrumar e ir fazer a minha primeira comunhão, a minha crisma, né? Esse processo lá na igreja, e rapaz, eu dormi. Eu era criança, de fato eu dormi. E eu me lembro que quando os meus pais... Mais ou menos o quê? Que idade, mais ou menos? Aí eu tinha essa fase entre 6 anos, né? Mas eu me lembro. E eu me lembro que eu adormeci e não fiz a primeira comunhão, não fiz a crisma. E meus pais, muito envolvidos então, em toda aquela liturgia, eles não tiveram como voltar em casa para me buscar. Aí ficou agendado para a próxima vez. Só que a próxima vez ela não chegou, porque nesse intervalo eles se converteram. E aí eu destinado, né? E aí eu fiquei deitado lá para acontecer alguma coisa, não? E acabou que realmente não houve esse momento. Mas aí então me lembro que a gente morava no Paraná Antigo, né? Denominada a invasão ainda da cidade. E lá a gente já muito efetivo na igreja, cantando no departamento de crianças. E assim foi. Eu lembro que em 90 a nossa cidade sofreu essa transformação, né? Então o governo fez esse assentamento já agora tudo regular e tal. Esse loteamento novo, que é onde nós estamos hoje. E nós subimos, a igreja subiu e a gente continuou na vida ativa, né? Então, assim, aqui nesta igreja que nós estamos hoje, pela graça de Deus, que hoje a gente pastoreia, meus pais se converteram aqui eu fui o restante da minha infância, o meu infanto, né, ali, a minha parte de infanto juvenil, a minha adolescência, a minha juventude, nessa igreja que eu conheci a minha esposa, aqui a gente se casou. E eu lembro que no Mulheres que Inspiram, do mês de março que eu estava fazendo, a pastora Michele justamente contou um pouco da história deles, que é uma história... É uma história comovente e ao mesmo tempo é uma história engraçada, né? Sim. Eu acredito que eu preciso voltar, né? Até para as pessoas assistirem também a Michele falando. Tá lá ainda, tá salva. Pode até colocar depois na descrição aqui desse vídeo, vocês podem aí acrescentar já o link para a pessoa já ficar curiosa, saber? Tem uma história bacana lá. Mas então, de fato, a gente, aqui nessa igreja, a gente se casou, só que meu pai, ele ainda não era o pastor presidente do ministério, ele era o pastor de uma das nossas congregações, e a gente foi ajudá-lo, né, como líder de adolescentes na época. E nessa igreja, foi lá que a gente realmente encontrou Jesus Cristo de verdade. Então, por mais que eu tive uma infância na igreja, uma adolescência, uma juventude, conheci a esposa, mas eu vim aceitar Jesus de fato e de verdade. Sabe aquela troca ali, né, do fardo, que realmente o evangelho acontecendo no máximo, foi quando eu já era pai da Emily, né, e hoje ela tem 16 anos, e ela tinha 2 anos de idade. E justamente, pastor, você tocou nesse assunto aí, Melk, que realmente já era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Quando foi mesmo o teu verdadeiro encontro com Deus? Então, que bom que o senhor já tocou nesse assunto e já...
meu verdadeiro encontro com Deus foi justamente nessa época, né? Uhum. E foi um dia marcante. Inclusive, eu também acompanhei a Michelle falando e ela falou. porque foi um divisor de águas pra gente, né? A gente era crente, eu era músico da igreja, tocava na banda, era líder de adolescentes à época. A gente não era um casal desviado, né? De pessoas ímpias que tá fora do evangelho, não. A gente estava inserido no reino, mas a nossa maneira. Não tinha uma verdadeira convenção de que de entrega total e absoluta, né? Porque e é Era uma mais coisa ativismo ali, era mais da ação, mas não de algo intrínseco ali, né? Algo que realmente aconteceu no ser, no profundo, né? Uma experiência. E o interessante também, Melk, é que isso não era uma questão voluntária. A gente, por muito tempo, achou que tinha um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Sabe? Uma entrega total a Cristo. E foi depois de um culto de quinta-feira, eu não me lembro mais o pregador que ministrou, mas eu me lembro o conteúdo da ministração dele. E o conteúdo da ministração dele nos confrontou em relação a ser verdadeiramente cristãos. E quando a gente chegou em casa, depois do culto, né, nós tínhamos 7 anos mais ou menos de casados, e a gente colocou nós tínhamos uma mesa redonda, né, na sala, e a gente falou, tem que conversar. Colocamos a Emily, ela estava no bebê conforto, né, em cima da mesa, estava dormindo, e a gente começou a conversar. Porque naquele dia a gente tinha que decidir o que a gente fazia da vida. Se a gente ia ser realmente cristãos, ou se a gente ia abandonar aquilo, ia continuar, né, tendo aquela vida. Porque assim, até você descobrir que você está praticando algo que não é certo, é uma coisa, né? Então você vive no tempo consciência, né? É um certo tempo da ignorância, né? Você acha que está no caminho, mas aí de repente você chega e é confrontado. Puxa vida, peraí. Eu achava que eu estava certo, mas falta algo, né? E isso aconteceu com a gente neste culto. E quando a gente chegou em casa, a gente sentou, teve aquela conversa realmente libertadora. E eu me lembro que a Emily no meio, a Michelle de um lado e do outro, a gente deu as mãos, né? E a gente fez a nossa decisão juntos. Tipo assim, sabe aquela que hoje a gente faz para as pessoas, tipo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, e a partir de... Foi mais ou menos desse tipo, né? Porque você via que era necessário, né? Era necessário. Era necessário, porque como o senhor mesmo falou, ia para a igreja, era músico, ainda é músico, né? Além de pastor, mas não via ali, não sentia um verdadeiro encontro mesmo ali de realmente entrega, né? Podemos dizer assim, uma entrega real. A gente tava mais ou menos assim como Nicodemos, lembra? E aí chega aquele que você fala, é necessário que você nasça de novo, isso. E esse nascimento se deu naquela ocasião. E o senhor contando aí desse ponto de inflexão que houve na sua vida, né? Desse marco, desse dia que aconteceu na sua vida, e que o senhor realmente foi confrontado a se tornar o verdadeiro amigo de Deus, né? Porque muitas vezes a gente está envolvido na obra do Senhor, mas a gente não quer ter um relacionamento, não quer ser amigo verdadeiro de Deus. E isso é impossível, principalmente para um pastor desempenhar a obra de Deus sem ser amigo de Deus. É complicado. E o que acontece? Quando a gente fala de relacionamentos, de amizade é um relacionamento, né? A Bíblia fala algumas poucas vezes, né, mais ou menos 50, 55 vezes ali sobre a questão de essa terminologia amigo, né? E quando a gente realmente vai ver a questão do amigo, como eu falei no começo, são dois polos. E tem que haver uma reciprocidade de ideias de amigos. Não adianta eu me intitular seu amigo e você olha pra mim, quem é o bispo? Não é meu amigo. Pode ser qualquer coisa, menos meu amigo. E assim, porque tem um amor fraternal aí, com né? certeza. Então, a questão do amigo aqui, entendeu? Aí, colega, isso, e você intitula... Hoje esse termo amigo, né? A pessoa conhece e no outro dia já é amigo. E as pessoas perderam essa importância do que é ser realmente um amigo. Uma coisa que diferenciou muito a minha vida após esse momento que é o seguinte, porque quando eu era criança, umas 2 vezes eu me lembro que eu estava na igreja, né, em festas e atividades, e vinha alguma pessoa tomada ali em profecia, né, e falava, olha, Deus manda falar isso algumas vezes, se eu não mais de 3 vezes, pelo menos que eu tenho na memória, que alguma pessoa veio e falou para minha mãe, né, quando eu estava com ela no círculo de oração,
ia sempre com a minha mãe pro círculo de oração, né? Naquela época isso era muito mais de praxe. Dormia embaixo do banco da igreja. Eu lembro quando eu ficava com muito sono nos cultos, meu pai me colocava de pé. Eu ficava lá, né? Menino, fica de pé, olha. Então, assim, essa foi o tipo de criação que a gente teve na igreja, né? Cresci, então, dos 6 anos praticamente até amadurecer, foi todo dentro da igreja, e a gente... Quantas vezes eu adormeci no braço de papai do céu, né? Ia pro culto e dormia. Mas vamos lá. Então, assim, quando criança, eu me lembro que algumas poucas vezes, algum irmão, pastor, missionário, vinha nesses cultos, né, de oração e falava: olha, Deus manda falar para você, irmã fulana, que vai usar o teu filho, que teu filho será uma bênção. Beleza. Depois que eu me tornei adolescente, essas profecias cessaram. E eu não tive mais nenhum contato direto, né, de Deus usar pessoas para me falar. É claro que eu sei que a maior profecia revelada é a palavra do Senhor. Isso, mas não diretamente, né? Não. E o que aconteceu? Depois desse fato, que a gente fez essa aliança de realmente com Deus, eu me lembro que essa resposta ela começou a voltar. Então, assim, logo... Claro, eu não consigo precisar aqui quantos meses ou até quantos anos, mas foi logo, né? Eu comecei a ouvir novamente Deus falar comigo através de pessoas. Assim, olha, Deus manda te falar isso. E aí isso começou a ficar algo que diferenciou para mim. E aí eu comecei a então perceber, se talvez Deus nunca falou lá, né? Ou se ele nunca externalizou pra gente que ele é meu amigo, mas as atitudes dele em relação a nós, a gente consegue sentir esse cuidado. E aí amigo cuida, amigo alerta, amigo se relaciona, amigo fala, né? De vez em quando manda uma mensagem. Então aí a gente começa a ficar tendo essa convicção de realmente ter uma amizade com Deus. É interessante. Então, para o senhor, esse contato, essa comunicação, esse relacionamento com Deus, né, faz com que alguém seja amigo de Deus, né? Porque às vezes, eu sou amigo de alguém, mas não tenho nenhum relacionamento com ela, né? Mas assim como com as pessoas, para a gente ser amigo de Deus, a gente precisa desse relacionamento. Tem que ter o relacionamento, né? E interessante também, gente, que uma vez eu tive uma experiência que foi muito pesada, dura para mim, né? Se tratando de um mortal, de um humano, mas que também foi me alertou demais, né? Em relação à amizade com Deus. Por quê? Eu fiz uma oração em casa, falando com Deus, só que eu fui um ser humano extremamente raso, feio, né? Asqueroso em relação ao Criador. E beleza, eu orei, falei tudo que eu queria falar da forma que eu queria, porque afinal de contas é meu amigo, então eu falo o que eu quiser, como eu quiser. Eu vou aqui desabafar com ele. Estou sentindo isso, vamos lá. Sim. E aí eu fui para um culto, e esse culto se deu até na área rural aqui da nossa cidade, né? Para quem conhece o nosso assentamento Três Conquistas. E tinha uma irmã que foi a ministrante da noite. E o nome dela fala aqui até Irmã Marcelina, uma bênção ela. E ao final da pregação eu estava com uma guitarra no colo, sentado, né? E tinha feito a parte do louvor. E ela ministrou. Quando ela foi devolver o microfone, ela voltou. Ela, sabe, quando você vai assim, faz todos os agradecimentos ali, os créditos, né, finais, vai devolver pro pastor o microfone. E você falou, não. Ela voltou. De domingo, então assim, tinha bastante pessoas. Ela olhou pra mim e apontou e pediu pra ficar de pé. Eu fiquei, né, tirei a guitarra. E assim, quando você vai pra um culto e tem uma pessoa, né, vamos falar assim, entre aspas, um profeta ali que vai te chamando, você já fala assim, né, bênção, fala Deus, né, fala Deus. Beleza, e esse dia a irmã, ela, assim, uma senhorinha, sabe, baixinha, sem estudo, a senhorinha do coque, ela virou pra mim, apontou o dedo e falou, meu filho, aí eu vendo, ele falou, aí ela falou, olha, Deus manda te falar que ele não gostou da forma que você falou. Eita. Falou, e foi uma descascada, só que foi público, assim, e na hora, né, veio aquele... Eu
não sei nem definir o sentimento, mas foi de lágrimas. Eu me lembro que eu fiquei de joelhos e Deus falou comigo duramente, né? Falou assim, olha, que ele não era um dos meus pais, que ele não era igual a mim, que eu precisava entender o tipo de relacionamento que a gente tinha, quem ele era, quem era eu, mas que ele tinha muito para dar, muito para me abençoar. Mas se eu não mudasse a minha postura, as consequências seriam graves, né? E isso também revelou o amor de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que o amor de Deus é só concordar com aquilo que a gente quer, né? Mas a gente vai passar por esses momentos de confronto. Com certeza. Um amigo que faz, né? Um amigo não só. Um amigo verdadeiro. Certo, né? Uma das coisas que nós somos muito ingratos, eu posso falar assim, eu mesmo já fui, e isso mudou em mim no ano, por incrível que pareça, isso mudou em mim ano passado. Eu tinha uma mania ridícula, eu posso usar esse termo, igual o senhor falou aí, feia, de ficar o tempo todo questionando a Deus o porquê algumas coisas não davam certo na minha vida. Eu tinha essa mania feia de ficar o tempo todo, Senhor. E a gente eu me confrontava com Deus e falava, meu Deus, mas por que não está dando certo? Eu sou um filho bom, eu sou um marido bom, tem fulano que não está nem aí para a gente tem essa mania que é certo e aquilo que isso, eu tinha essa mania de confrontar Deus o porquê. Aí quando foi em setembro, não sei se vocês recordam que eu montei uma palestra do Setembro Amarelo na minha igreja e eu convidei a minha amiga Cida Olivier, que ela veio até a palestrante aqui, ela levou uma palestra e era uma palestra sobre o Setembro Amarelo e nessa palestra ela falou sobre gratidão. E a partir daquele momento Deus falou tanto comigo ali naquela palestra e ela usou uma frase que ela dizia: nós devemos ser gratos até pelo que ainda não aconteceu em nossas vidas. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso, né? Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai falar, olha, a gente já pede dando ação de graças. Aí eu falei, gente, por que eu tô falando isso? Se tudo é no tempo de Deus. Sim. A própria palavra de Deus diz pra mim, tudo é no tempo dele. E pra que eu ficar usando esse termo, confrontando Deus, falando, por que não tá dando certo? Então eu via isso como uma ingratidão a Deus, entendeu? Então a minha vida, aí depois dessa palestra eu tive um renovo também, entendeu? Nessa parte de parar de ser ingrato e ter mais gratidão a Deus e parar de reclamar. Tá com alguma coisa, não deu certo agora? Não vai dar certo na frente em nome de Jesus. E uma coisa muito importante também é que são propósitos, né? A gente entendeu o propósito. Porque, assim, esse tipo de conflito, ele acontece muito com a gente. E sempre aconteceu e, na real, sempre vai acontecer. Gente. Não adianta. Mas a gente entendeu o propósito. Por quê? Eu vou tirar o nós, vou colocar a mim como exemplo, né? Porque eu não posso definir as pessoas pela mesma régua que eu, né, imagino que, vamos falar assim, pelo mesmo ponto de vista que eu tenho. Mas assim, tudo aquilo que é nos proposto a fazer, tem vezes que a gente não sabe no final. Como assim? Por exemplo, quando Deus te chama para fazer uma coisa, geralmente Ele te diz o que você tem que fazer. Mas o ponto, o início e o final fica uma coisa muito... processo, né? Tem que ter... Você parece essa palavra, abrindo, né? Descobrir e tal. E na Bíblia, a gente aprende que nem sempre aquilo que a gente pensa ser inacabado ou que foi frustrante, não é. Por exemplo, Moisés, né? Moisés, ele foi chamado para tirar o povo do Egito. Mas ele não foi chamado para entrar na terra. Só que a gente não consegue entender isso muitas vezes. Então a gente chega assim e fala, Moisés falhou e eu não quero falhar como Moisés falhou, porque olha, ele subiu, mas ele viu, mas ele não entrou. E na nossa vida, na nossa caminhada, muitas vezes acontece isso. A gente entra dentro de uma liderança, entra dentro de um projeto, e você fala assim, mas eu fui incompetente porque eu não consegui finalizar. Não, mas vamos lá, vai com calma, porque de repente o propósito de Deus para aquilo ali, para nossas vidas, foi alcançado. Às vezes é só aquele ponto de você semear e outra pessoa vai colher. Aí, isso. em outro tempo alguém vai vir
regar e essa pessoa também não vai colher, e alguém que às vezes chega ali e vai colher tudo aquilo que foi plantado. Justamente, essa tua fala foi boa porque me lembrou de algo também referente a isso. No último culto de jovens da minha congregação, o pregador que eu convidei, Gabriel Paiva, ele levou a ministração e ele falou algo que realmente mexeu com a gente. Então, muitas vezes, nós estamos precisando de um abraço, só que nós estamos acalentando alguém, entendeu? Então, muitas vezes, o meu abraço está te ajudando, ou a minha palavra está te ajudando, mas muitas vezes eu estou precisando daquele abraço. Então, olha essa forma que Deus usa a gente, entendeu? Então, Deus, ele nos usa para abençoar outras vidas. Então, em alguns momentos, nós estamos... líder, pastor, nós precisamos de uma palavra, né? Tem momentos que a gente precisa de uma palavra amiga, de um abraço, de um momento que alguém chega, e aí, Oséel, e aí, Mel, pastor bispo, vamos conversar, entendeu? Vamos que juntos. Então, nós estamos ali abraçando alguém pelo que o irmão está passando, mas muitas vezes nós estamos querendo aquele abraço para nós. E por falar, né, que é o nosso tema sobre amizades, aí a gente chega nisso, né? Porque assim, a gente tem e precisa desenvolver, né, uma amizade com Deus, mas é fato que Deus ele se revela através de pessoas. Então, né? As pessoas falam, não preciso ter amigo porque eu já tenho Deus como meu amigo. Olha, às vezes fica isolado e Deus quer usar as pessoas para... É verdade, Mel, enquanto pastor, a gente ouve muito isso. E principalmente vindo de pastores, né? Que chegam e falam: a gente é uma classe solitária porque a gente não pode ter amigos. Alguns chegam, né, a falar isso. Por quê? E realmente ser amigo de pastor não é fácil. Eu apresento duas situações, né? Eu pastoreio a mesma igreja que eu cresci. Mas paz, meus senhores, hoje, vamos falar assim, os amigos. E quando eu falo de amigos, eu estou falando de compartilhamento de ideias, é aquele que não é aquele que não vai te falar como Deus fala pra gente quando a gente erra, porque aí tá o verdadeiro amigo, não é verdade? Mas assim, aquele amigo que quando você precisa, você sabe que pode procurar, paz, meus senhores, não são os meus amigos que cresceram comigo na infância. E muitos deles estão na igreja. Acontece uma coisa assim que talvez os psicólogos, né, os estudantes aí das humanas possam explicar, que é o quê? Os nossos amigos da infância, quando você adquire ou é necessário que você tenha certo tipo de responsabilidade, muitas vezes você não é compreendido. E eu me lembro que, assim, né, há quase 10 anos atrás, 2013, quando a gente se tornou pastor, quando fomos consagrados a pastor, aqui na igreja, a gente continuava, porque você não muda da noite pro dia, né? Você vem num ritmo ali, e aí de repente você continua participando dos mesmos encontros, mas depois parece que as coisas vão, né, auto-selecionando ali. É incrível isso. E eu me lembro que a gente continuava a frequentar as mesmas rodas de amigos, e aí eu me sentia assim, eu falava, gente, eu não posso agir assim com esse povo, dessa forma, porque senão você tem uma confusão ali de status. E isso é bem claro, né? E não que a gente quer ser mais ou quer ser menos, mas você tem que se posicionar de acordo com aquilo que você é. É igual pai e filho. Por mais que você seja amigo do seu filho, mas filho é filho, pai é pai, né? Por mais que você seja amigo do seu chefe, do serviço, mas o seu chefe é seu chefe, você é você. São status, né? A gente vai ver aí na questão das administrações, né? Quando a gente vai lá estudar as propedêuticas lá na faculdade, você estuda essa questão de classes, né? De status e tudo vai. Mas o que acontece? Uma vez eu me lembro que eu falei assim, cara, vocês não evoluem nunca. Isso ficou eu me lembro que uma conversa que eu tive com desses amigos, que realmente são amigos, né? Mas ao longo da caminhada do pastoreio deu uma distanciada assim. É que em uma situação que eu fui falar como pastor, e aí essa ideia se confundiu. Aí eu falei assim, não, cara, aqui não é o Zezinho, né?
que tomava banho no poção, que ia pro lago, que tá falando isso, que ia pro fliperama. Não, não é esse. Aqui tá falando é o pastor que tem uma responsabilidade pela tua alma, que tá conseguindo enxergar aqui em um plano bem mais além daquilo que você tá enxergando. E aí surgiu um conflito. E automaticamente, eu confesso para vocês, eu não tenho como falar que não foi uma coisa proposital, e nem tenho como falar, não vou entrar no mérito, né, se foi acertado, se foi errado, mas automaticamente, no decorrer dos anos seguintes, Deus proporcionou que outras pessoas assumissem esses papéis de amigos. Então, assim, pessoas que se converteram, que chegaram na igreja e não conheceram a gente quando nessa outra fase. Essas pessoas se relacionam hoje num grau de amizade muito a intimidade ela só é um caminho, ela só vai, né? Ela não às vezes você constrói ali uma intimidade só como um amigo e depois você tem que fazer essa diferença, né? Entre um amigo e o pastor. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Tem que diferenciar, né? A intimidade do amigão, do cara legal que jogava bola, que ia passear. Mas só que às vezes há uma responsabilidade, um relacionamento também pastoral. Sim. Né? Então, pastor, nessa parte aí que o Melk já perguntou de ser amigo de Deus, o senhor já respondeu. E além de ser amigo de Deus, o pastor, né, ele deve ser amigo de pessoas, entendemos isso. Então, para o senhor que é pastor, qual a importância de um amigo, de um verdadeiro amigo? Rapaz, é algo realmente... Eu falo assim, né, que... Será que tem como a gente viver sem amigos? Não é? Eu vou ser meio retórico. Mas assim, eu acredito que possa ser possível, mas é muito difícil. Porque a própria palavra do Senhor, ela vai nos incentivar a tecer teias de amigos, né? Por exemplo, você vê textos onde a Bíblia diz, olha, e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. O que é isso? Não é nada mais do que uma amizade, né? Ou aquele tão conhecido, existe amigo mais chegado que irmão. Sim, é melhor um amigo perto, só de verso, do que um irmão longe. Então, assim, realmente a gente precisa de ter amizades. Eu vou falar assim, não o pastor, né? Somente o pastor, mas em qualquer classe, né, que você esteja hoje vivendo, tanto dentro do reino, né, de Deus, quanto no mundo corporativo, quanto na família, né, você precisa desenvolver amizades. Nós precisamos desenvolver amizades. Não é fácil, né, porque hoje a gente também tem uma ideia corrompida do que é ser amigo, né. A gente até tocou no assunto, mas a gente hoje vive numa época onde as pessoas acham assim, ó, fulano é meu amigo, até ele me falar algo que me fere. E não que ele esteja errado, mas que ele me confronte. Então já fala, acontece muito isso, né? Eu quero amigo, aquele amigo que só me ouve, Não, gente, espera aí. O amigo vai te ouvir, mas ele também vai ter que falar, né? E muitas vezes o que ele vai falar, pastor Zé Bispo, olha, por ser teu amigo, cara, você tá errado. E tem aquela frase, né? Igual você tá falando aí, aquela frase tão conhecida, né? Que o verdadeiro amigo, ele te corrige. Sim. Sem ninguém ver no oculto, ali só entre vocês dois, e te exalta em público, né? Verdade. Mostra suas... E eu acho que nessa profissão, né, pastoral, de ter essa autoridade, e muitas vezes as pessoas olham o pastor como alguém que não pode falhar, né? Alguém que não pode errar. Elas têm essa concepção errada, né? Não vê o pastor como um ser humano. Verdade. E o pastor é ser humano, e assim como qualquer outro ser humano precisa de ter amizades, né? E eu acho que essa dificuldade assim, das pessoas compreenderem o que é ser um pastor, né? As dificuldades também, isso às vezes criam barreiras, né? Para o pastor criar um relacionamento ali confiável, porque não é tudo que o pastor vai poder conversar, né? Sim. Qual a dificuldade que o senhor acha assim, para ter uma amizade confiável, né? Porque é o seguinte, na verdade, a questão não é você ter amigos, é você... Assim, claro, é uma seleção natural, eu acredito que seja até, mas qual a sua régua ali, né, de amigos, né? Porque assim, quando o pastor, assim como a gente entende, né, até porque o nosso próprio regramento
né, a própria Constituição, vamos falar assim, ela assegura direitos a gente, né, de confessionário. Estou falando aqui no âmbito, né, da paróquia, porque é muito mais comum. Mas a gente usa muito gabinete, né? Nós evangélicos usamos o gabinete, os católicos usam o confessionário. Assim como o médico tem a questão do consultório, né? Do consultório, do advogado, né, do seu escritório, e aquele sigilo de informações, né, que você ouve e que você pode ou não deixar isso passar, né, para outras pessoas, vamos falar, passar isso para frente. Então, assim, é muito complexo porque o pastor, o tempo todo ele está tratando de pessoas, são relacionamentos, são problemas. Então, assim, muita coisa que acontece contigo, que de repente ele não sabe, mas o pastor sabe. E as pessoas ficam assim, não entendem, né? Talvez até o tratamento que o pastor dá para o próximo, para o outro irmão, porque ele fala, como é que o pastor é tão, vamos falar assim, conveniente, né? Com aquela situação, mas o pastor não sabe. O irmão, o outro, a igreja em si não sabe. A fundo, né? Não sabe superficialmente ali, né? O que eu vou dizer, né? E o pastor que está lá tratando. Então, assim, a gente até costuma falar, né? Que todo pastor é um pouquinho de psicólogo, né, de advogado, verdade, de um pouco mais não escreva, né? De tudo você tem que ter um certo, pelo menos um conhecimento muito raso ali, mas você precisa orientar e tem que se manter também de amigos para indicar essas pessoas. Mas a maior dificuldade hoje que a gente pode ver e sentir na pele realmente de ter uma amizade consolidada, né? Assim, entre um pastor e uma outra pessoa, é realmente essa questão de você saber diferenciar que eu preciso de um amigo pessoal. José Bispo Rocha, marido de Michele, pai dos meninos, de Emily, de José Fernando e de André Yuri. Preciso de um amigo. E os meus problemas, as minhas necessidades primárias ali de um relacionamento, é uma coisa. Agora, no meu pastoreio, aí a gente já tem, eu penso assim, tá? Que já seria, e é difícil, mas seria o necessário, eu diferenciar. Porque os problemas que eu vou falar com Deus, aí entra o meu amigo Deus. Ele me ajuda tanto na minha vida física, na minha vida, nos meus propósitos pessoais, nos meus objetivos terrenos, ajuda. Mas principalmente na questão do pastoreio, porque isso é a parte que veio dele ali, né? E é difícil, porque no mundo perfeito, vamos falar, o pastor devia ter amigo pastor, que aí era mais fácil, né? Mas não rola. Aquele grupinho ali, né? Aquele grupinho. Na prática é diferente. Na prática é diferente, gente. Eu não sei porquê, mas é diferente. O meu certo seria... eu tô com um problema aqui que eu preciso de um amigo pastor, né? Mas parece, gente, sim, eu não tô aqui pra falar da nossa classe, né? Mas a gente não se une. Nesse sentido, sei lá, você tem um receio de expor que você precisa do outro, que você não consegue resolver sozinho, que você é fraco, que você é inexperiente, ou que o seu membro tem uma dificuldade, de repente ele vai se aproveitar daquilo para levar seu membro para ele. Eu não sei o que acontece, entendeu? Tem um bloqueio aí, existe. Talvez seja a mesma coisa dos advogados, né? Não sei, dos médicos. Porque eu ainda não sou advogado, né? E também não sou médico, mas não sei se entre eles existem, né? Mas eu acredito que, não sei se é uma doisinha assim, sabe? Mas eu estava uma época estudando sobre depressão pastoral, né? Foi o meu TCC. Teu TCC foi sobre depressão pastoral. E uma das sugestões, né, que surgiram lá foi que o pastor ele deveria ter essa rede de relacionamento, porque essa conversa, esse bate-papo entre pastores ajudaria ele a vencer a depressão, ou então prevenir. É onde entra o que o senhor mesmo falou, né? Que o pastor é de tudo um pouco, então vem muitas coisas para o senhor resolver, os outros pastores, enfim, a classe, né? A classe de pastores resolver, então gera toda aquela parte da tensão, porque muitas vezes vem tudo ali de uma vez. Bob Esponja. Vai absorvendo tudo, vai absorvendo mais tudo. Tem que ter um descarrego, né? O pastor, sim, dá conta de tudo. E o que acontece, gente?
E talvez daí seja uma das maiores dificuldades do pastor, né? Uhum. E nós temos essa máxima que circula, que pastor não pode ter amigo, que pastor não tem amigo, que amigo de pastor é complicado. Mas o que acontece? Claro, eu sei que o principal amigo do ser humano não é só do pastor, é Cristo. Sim. Né? É Jesus Cristo. Tanto é que a Bíblia fala: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então não adianta. O melhor amigo do homem é Jesus Cristo. Ah, isso é real. É fato. Essencial. Sim, não temos como. E detalhe, né? Não tem como você construir uma rede de amigos aqui na Terra se você realmente não tem uma amizade fiel, consolidada e real com Cristo. Isso aí é fato. Mas eu acredito que a gente poderia, né? Porque, claro, quando um pastor está sobrecarregado, eu falo isso porque são 9 anos, né? De fato, de exercício dessa. E não é uma profissão ainda, né? Porque no nosso país não é regulamentada, né? O pastor precisa de férias. Mas a gente não tem aqui, né, regulamentado. Inclusive, se eu não me engano, se eu não estiver aqui equivocado, em alguma das reuniões dos conselhos de pastores da nossa cidade, eu ouvi dizendo, né, que tinha alguns projetos, né, que estavam aí circulando nos corredores das casas legislativas, onde tentavam reconhecer a profissão, né? O pastoreio como profissão. Isso é bom. Em alguns países da América Latina já são reconhecidos, né? Eu acho interessante, né? Porque a gente tem uma bancada evangélica forte no Congresso, mas ainda... Mas o lobby é fraco. Uma bancada forte, mas o lobby é muito fraco. Porque a gente... eu vou fugir rapidinho. A gente ainda tem aquela concepção de que igreja e política não se misturam. Então acaba que nos enfraquece muito. Porque se não for através da política, isso aí nunca vai chegar a acontecer. Não, Fato, né? Isso é real. Mas já fechei, tá? Pastor, o cristão, ele deve ser amigo de Deus e inimigo do mundo, né? Nós sabemos disso. Mas não de pessoas que vivem no mundo. Como fazer essa diferenciação? Essa diferenciação ela é muito tranquila, né? Porque ser amigo de Deus e ser inimigo do mundo, quando está falando de mundo, não está se referindo a seres humanos, está se referindo a sistema, ao sistema. Tanto é que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então eu não posso ser amigo do mundo, porque senão eu vou estar amigo do maligno. Porque o bom dessa conversa aqui, dessas perguntas, é que quem está assistindo a gente tem que entender, né? Tem que entender, tirar essa dúvida, porque muitas vezes dentro da igreja, eu gosto muito de usar essa palavra, ainda existe o tabu entre muitas coisas, entendeu? Então, esse é um ponto... Como você vai conquistar também aquela pessoa sendo amigo de Deus? Inimigo dela, né? Eu sou inimiga, mas Jesus quer salvar aquela pessoa. E como que você vai ser um instrumento, né, para apresentar Jesus para ela se você trata ela como um instrumento? Qual foi a escolha de Jesus? Os certinhos ou os errados? O maior exemplo que nós temos, e não é um exemplo teórico, mas é um exemplo literal, né, e real, é de Cristo. E assim, gente, Cristo, ele teve uma teia de relacionamentos com todos os níveis de pessoas. Eu estou falando no níveis em relação a nós, porque isso é a gente que coloca, é a sociedade que coloca, que o adúltero, que o prostituto, que o drogado, que o lunático, que o endemoniado, que o pobre, que o rico, que o religioso, que a autoridade, né? Qualquer que seja. Não, mas quando você olha a Cristo, a vida de Cristo, a trajetória dele aqui na Terra, foi tão curta, né? Mas nesse período ele se relacionou com todas as classes, vamos lá, acho melhor, né? Todas essas classes de pessoas. E assim, Cristo, ele nos é o maior exemplo. Então assim, quando você olha Cristo falando, e muito mais do que falando, fazendo, se você não for convencido de que você não tem que ser inimigo de ninguém, aí é só Cristo para poder te convencer. Eu acho muito interessante, né? Até a forma como que o próprio Jesus Cristo ensinava, né? Sentava na mesma altura dos pares, não tinha essa questão. E a Bíblia tem um termo que é fantástico para mim, que fala que Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou, né? Tomar o lugar de Deus. Então, assim, isso para mim também é muito revelador, transformador, né?
muda a nossa perspectiva de vida. A humildade, né? Às vezes a gente acha porque, Sim. eu conheci a Cristo, então eu já estou em outro nível, então já começa a tratar outras pessoas com soberba, né? Não entende que assim como você foi alcançado, né? E aquela pessoa também precisa e Deus vai usar você para alcançar aquela vida, né? Você, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego. E se você se tornar, esse cara aqui, ele se prostitui, você é inimigo dele, porque Jesus odeia a prostituição. E como que Jesus vai salvar esse prostituto? Sim, uma das coisas mais interessantes quando nós lemos a Bíblia e vemos nos evangelhos, né, a história de Jesus, nós vemos que ali, o que eu percebo, né, pela história de Jesus, é que o que mais incomodava os maiorais é que Jesus não se misturava com os maiorais, na maioria das vezes, né? Não é? Não é? Jesus não ia naquele ponto, como o senhor mesmo falou, né? Jesus, Deus, mas ele não usurpou o lugar. Ele ofereceu, porque assim, na mesma proporção que Jesus ofereceu, vamos falar, o seu relacionamento para Maria Madalena, ele ofereceu para o principal da sinagoga. Isso. Só que a aceitação é que foi diferente, né? Enquanto os pobres, aqueles que não tinham esperança, que eram rejeitados, aceitaram isso, aquela galera da elite ali, eles não aceitam. Por quê? Porque a proposta de Jesus era assim: eu não deixo nada como está, então eu te tiro da tua zona de conforto. Gente, e ser tirado da zona de conforto é complicado, meu amigo. Ninguém quer, entendeu? A gente quer se apegar ao último soninho da manhã, porque é a zona de conforto. Né? Aquele último soninho das 5 da manhã. Não tem como sair dali, ó. Você briga, você espregueia. Porque é a zona de conforto. Então, assim, essa é uma grande lição, né, que Jesus nos deixa. E que aí, pra mim, entra, né? Claro, a gente pode falar por horas, e tem muitas outras coisas aí que vão definir, mas uma coisa que marca: ser amigo de Deus e não ser amigo do mundo, né? Eu amo as pessoas e você procura, até porque se você valores, né, do mundo. O que você quer dar para os seus amigos? Não é o que tem de melhor? Com certeza. Então, se o que você tem de melhor é Deus, é Cristo, é o Evangelho, então você quer dar para as pessoas que estão ao seu redor, né? Jesus, né? Sim. O senhor, na sua caminhada, mesmo sendo amigo de Deus, mesmo após ter esse encontro com Ele, né, que o senhor contou aqui o testemunho, o senhor já se sentiu distanciado? Alguém que eu acho que eu tô longe do meu amigo. Eu preciso. Eu tenho que me chegar mais. Acho que eu tenho que trocar os Eu tô me sentindo meio distante. Com certeza, né? Por quê? Porque, assim, a única diferença que a gente tem entre a nossa amizade com Cristo e a amizade com os homens é porque, assim, no campo aqui horizontal, podemos assim falar, né, entre nós, entre nossos pares, eu sou falho, assim como vocês são, assim como o meu outro amigo é falho. Então, vira e mexe, a gente vai se distanciar. Com Cristo, aí muda, né? Porque Cristo, a palavra do Senhor diz que não vai passar, né? As palavras do Senhor passaram os céus e passaram a terra, mas as minhas palavras ela não vai passar. Então, aquilo que Cristo, que Deus propôs pra gente, tá lá. É imutável. Não é Cristo que vai se distanciar, é a gente. E claro que como um ser humano falho, né, fraco, limitado, e por todas as circunstâncias da vida, Cristo tá lá. Eu até já preguei uma vez o balde da graça, né? E eu até fiz uma ilustração. O balde da graça vai estar sempre derramado. Lembra? Aqui nós temos próximo, né, Caldas Novas, e nos parques tem, né? Já viu um balde que vai enchendo? Já vi. E aí de repente ele tá ali, cara. E aí a gente corre, né, para vir para ele. E mesmo assim, eu usei essa ilustração uma vez na igreja ministrando, que o nosso relacionamento com Cristo. Então, ele sempre vai estar lá, porque a graça está lá derramada. Eu que vou me distanciando por várias coisas, N motivos, né? Frustrações, gente, são N coisas, não tem como a gente enumerar aqui. Então, já me senti, sim, a rotina é perigosíssimo, principalmente para o pastor,
Sabia que é? Que às vezes Nossa, como é perigoso, né? cai no automático. Cai no automático e você vai só rodando ali, não, porque tá tudo tranquilo, e quando você vê, sabe, tipo, você já tá distante. Então, assim, e automaticamente você vai sentindo essas cargas, né? E você tem que remar e voltar. Então, assim, já me senti distante, mas reafirmo, sei que não por conta da outra parte do relacionamento. Ele sempre esteve lá, né? No mesmo Ele local. sempre esteve lá. A gente que vai Eu que vou me distanciando. E aí você tem que acordar e voltar. e voltar. Verdade. Pastor, e quais as características, na sua percepção, de um verdadeiro amigo de Deus? Que você pode pontuar? Olha, uma verdadeira característica, eu até nem falo que são quais, né? Eu colocaria no singular. Qual, né? Porque assim, e vou tentar colocar dentro de uma situação bíblica, né? Uhum. Abraão foi amigo de Deus, né? Sim. A Bíblia, principalmente o próprio Deus, né, fala que é amigo dele, a Bíblia diz. A gente vê outros homens como Daniel, né, tinha um relacionamento muito próximo, Davi, né? Chamado de homem segundo o coração de Deus. Né? Então, Sim. Eu fazia a vontade do Senhor. Então, assim, eu acho que, claro que é um tipo, né? E aí dentro você vai ter vários desdobramentos, mas é fazer a vontade do Senhor. É suficiente. Às vezes a gente quer muita coisa, mas uma coisa só é necessária. uma coisa só. Pra lá e pra cá. Isso é interessante. E também em relação... Tem muitos jovens aí que vai nos assistir. Com certeza. Com Tem certeza. muitos jovens, como a gente falou, né? Vivem no ambiente secular, né? Vivem no mundo, mas só que eles precisam ser sal naquele ambiente, eles precisam fazer a diferença, né? Qual o conselho que o senhor daria para um jovem não se corromper no mundo, né? Que a gente vê um mundo muito liberal, um mundo muito pós-moderno, né? Hoje Onde tudo eu concordo. Relativizado, né? Vai feliz, vai em frente, e a gente vê que como cristão isso não é bem assim, né? Sim. Como que o senhor daria dicas, né, aí para esses jovens ou para quem? Para qualquer outra pessoa, né, que precise. É um tema bem legal, né? Bem interessante, assim. E eu tô bem atualizado. Hoje eu sou estudante, né? Então, assim, eu tô falando de uma coisa que eu tô distante, assim, né? Aí fala, porque lá na sua escola, né? Ou então usa aquela frase, porque ele meu tempo. Sim, porque passou, né? Por exemplo, eu terminei o ensino médio ainda. Então, vamos falar. Quando eu ia para a escola lá no primeiro e no segundo ano, no terceiro ano, né? Era uma outra realidade. Eu lembro de jovens que não tinham autonomia financeira. A minha época que eu era jovem não tinha autonomia financeira. A gente só ia ter uma autonomia financeira, pelo menos para nós aqui, né? Dessa classe, que era uma classe baixa, morava em periferia e tal. Faculdade, aonde que eram 1, 2 jovens, aqueles que tinham a cabeça muito aberta, os pais muito antenados assim, que conseguiam fazer com que o filho fosse para a faculdade, emprego, nossa. Hoje em dia os meninos, tudo com 14 anos é menor aprendiz, tudo tem dinheiro, tudo tem renda, é fato, né? Mas o que acontece, gente? Com estranheza, eu fico pensando, né? Porque assim, tem jovem que fica a vida toda na igreja, não, que assim como nós, né? Como eu, vamos usar assim, desde o berço quase. No evangelho e tal, indo para a escola bíblica dominical, são, vamos falar, 20 anos de cadeira de escola bíblica dominical. Claro, todos os domingos, mas são 20 anos de cadeira. Aprendeu lá sobre a criação do mundo, aprendeu sobre o amor de Cristo, aprendeu sobre Abraão, Isaac, vai indo tal. Os personagens da Bíblia todos. Aí vem pra igreja, a mãe pede oração, ora pelo meu filho para ele ir pra faculdade, o menino, as irmãs fazem campanha, e é uma bênção e tal, o menino passa no vestibular, aí vai pra faculdade. 6 meses depois, quando termina o primeiro semestre, o menino chega, jovem, né? Pastor, não acredito mais em Deus. Já chega falando tudo. O primeiro assim, gente. Como é? 30 anos de escola. Quando
desconstruído em 6 meses. Né? Aprendeu lá. Aí já falei, não, porque agora eu não acredito mais em Deus, agora eu já não acredito mais na criação, agora eu já sou darwinista, não acredito que a evolução, e agora eu já tô. Aí, sabe, a gente fica assim, meu pai do céu, o que foi ensinado durante 30 anos e o que foi consolidado desse ensino, né? Mas, pois bem, é um grande problema para nós cristãos, né, pós-modernos, podemos assim falar, que já estamos, né, sendo aí chamados de gerações, né, as que estão vindo da pós-modernidade, é a gente conseguir firmar os valores que são ensinados, os princípios que são ensinados. E é uma dificuldade. Porque assim, quando você chega numa sala de aula, no mercado de trabalho, você não precisa ter uma luzinha de LED indicando sou cristão, sou pastor, sou líder na minha igreja. Você não precisa sair falando, olá, tudo bem? Eu sou o pastor falando de tal. Não, você... Por quê? Porque a Bíblia, ela vai nos ensinar que é através das nossas atitudes. Verdade. Né? Não colar na prova. Mas sair pro bar assim, você tem que estar na faculdade. Porque muitas vezes a pessoa, vamos lá, os amigos, e a pessoa vai pro bar, chega lá no bar e vamos dar aqui, só uma cervejinha, não faz aqui, não vou ficar. A Bíblia é contra só ficar bêbado. Eu só vou tomar um aqui e já começa, né? Não, e tem coisas que são muito mais sensíveis, né? Ali do dia a dia, comportamento e trejeitos, e até mesmo, né, ideologias mesmo, né? Pensamentos que você apoia, que você deixa de apoiar. Então, o que eu aconselho é o que Paulo falou, olha, permaneceste naquilo que foi te ensinado, meu filho, né? Não precisa ser nada reinventado, porque assim, mais uma vez nós precisamos diferenciar uma coisa da outra. Então assim, eu me lembro, eu comecei a estudar de volta, né, na faculdade em 2018, primeiro semestre de 2018. E quando a gente foi fazer lá as propedêuticas, vamos para a filosofia. Como a gente pega todo aquele contexto filosófico ali, né, da Grécia, os gregos, 5 séculos antes de Cristo, se você for querer encontrar razões, explicações e querer, sabe assim, vamos falar, nivelar evangelho com filosofia, pensamentos de Cristo com pensamento de Platão, de Aristóteles e outros, gente, não vai colar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o mais importante é que esses pensamentos eu vou usá-los lá dentro da minha sala de aula, né? Na questão da minha cadeira ali. Só para isso, gente. Não é para a vida. Para a vida é Cristo. Para a vida é o Evangelho. Então, assim, fiz minha prova, coloquei lá que o homem evoluiu do macaco. Claro, também não preciso na minha prova colocar que não, né? Deus criou esse atitude. Porque eu vou reprovar. E se eu continuar colocando, a resposta de científica. Eu vou ficar 10 anos reprovando se eu ficar 10 anos colocando na minha prova que o homem foi criado por Deus do pó do barro. Claro. Mas na prova eu vou colocar que o homem evoluiu. Beleza. Agora, eu não vou carregar isso para minha vida. E para mim, né, é um ponto de vista pessoal, uma das maiores dificuldades que a gente tem com a juventude que sai de dentro da igreja, né, e vai ingressar no mundo acadêmico, que vai conhecer pessoas novas, pessoas que eles sofrem uma influência muito grande porque não conseguimos fazer essa diferenciação do que é para a vida, é Cristo, é o Evangelho, é reino, e o que é aqui para o mundo secular. Essa parte que o senhor falou aí a respeito é muito importante, porque tem jovens, é justamente isso, não entende a palavra teorias. Sim. E essa parte de teorias, alunos do segundo ano já vêm sobre isso. A teoria do Big Bang, a teoria do evolucionismo. Então os professores em sala de aula já estão mostrando as teorias para o aluno. Igual o senhor falou, passou o tempo todo na igreja, vendo na escola sobre as teorias, e por que só na faculdade o vento que veio te levou? Entendeu? Aí, pastor, uma das coisas que eu sempre falo para os jovens da minha igreja, principalmente quando eu comecei a liderar os jovens, que lá na minha igreja era mais de 40 jovens, já em 2013 eu já falava isso. Nós temos 2 pontos estratégicos. Ou você é influência, ou
Ou você é influenciado. Aí você levou para a parte web. Então nós temos os dois. Um influenciou o meio, o outro te influencia. Então você tem que dar aí, entendeu? Sim. Mas o que o senhor falou, não precisa estar escrito na minha testa. Eu sou um evangélico, eu sou um líder disso, daquilo, eu sou um pastor. Não precisa. As tuas próprias atitudes vão demonstrar. Eu fiz vamos falar, um estudo de campo, né? Comigo mesmo, eu sendo o ratinho lá de laboratório. Quando eu cheguei na faculdade, eu não falei pra ninguém que eu era cristão. Tem muito menos que eu era pastor. Só que assim, nas primeiras semanas, eu já encontrei um pastor que foi ele que me influenciou para fazer o curso. Beleza, mas ele estava em outra turma e tal. Mas assim, ao decorrer dos semestres, dos anos, as pequenas atitudes, entendeu? Fazem a diferença e as pessoas começam a perceber que, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa ali nele que é diferente. Então assim, um colega que chega arrasado por um problema e você tem uma palavra que é totalmente na contramão do que todo mundo está falando. Uhum. E aí a pessoa já pensa assim, rapaz, o que é diferente? Então, assim, são coisas tão simples, né? Porque se chega um colega com uma dificuldade que o mundo todo vai falar, vai lá e vai te porrada. Aí tu chega e fala, não é assim, olha, porque eu acho que tem um outro caminho. Já pensou em perdoar? Né? E aí a pessoa fala assim, não. Então, essas pequenas atitudes ao longo de 5 anos, né? Que você passa ali dentro de uma sala de aula com um grupo de colegas, começam a mostrar quem você é. E por incrível que pareça, depois de uns 6 semestres mais ou menos, ou até mesmo antes disso, todo mundo já sabe que era pastor. Entendeu? Todo mundo o pastor, ele é pastor, pronto. Né? E detalhe, gente, e olha, eu tô falando de uma coisa que nós não levamos em consideração hoje, um negócio chamado de status, né? Que você mostra no seu dia a dia, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, né? Porque automaticamente, se eu posto nos meus status lá, num culto, todo mundo que tem contato comigo ali vai saber que, olha, ele tá num culto. Depende vamos falar assim, se todos os cultos eu coloco uma foto minha, todos os finais de semana, vamos falar, eu coloco uma foto minha do lado de cá, do púlpito, as pessoas começam a pensar, ele faz alguma coisa, deve ser pastor. Se eu coloco do lado de lá, já começa, então é membro, e por aí vai. Então assim, são coisas poucas, aí tu põe sempre uma canção, você tocando um instrumento. Então ele é crente, é músico. Então assim, a gente mesmo começa a se denunciar. Agora, a questão é, eu sou crente, mas eu posto nos meus status do quê? Né? Eu sirvo a Deus, eu fui pro culto no domingo. Mas o que eu postei no meu status na segunda-feira? Ame-se. Se não deu pra você, saia fora. Cuida de você. Isso não é mensagem cristã, amigo. Automaticamente... Você tá entendendo? Tá tentando levar um ânimo pra pessoa, só que tá jogando pro outro lado, demonstrando de outra forma. Enquanto o evangelho diz assim, olha, se não tá dando certo, lute, perdoa, traga pra perto. O mundo vai falar o quê? Se não tá dando certo, despreza, porque você é mais importante do que ele. Valores. O senhor tocou em um assunto aí, que é muito importante a gente comentar aqui também, que é a diferenciação entre o perdoar e a mágoa. Sim. Porque tem pessoas que não entendem, né? Porque assim, tem pessoas que fazem tanto mal uns aos outros, fez uma coisa estupenda, então tem pessoas que não conseguem liberar o perdão porque acha que ao liberar o perdão você vai ter uma amizade com aquela pessoa. Não, o liberar perdão é você se sentir livre, entendeu? Perdoei você, entendeu? Perdoar. Isso, abrir mão de algo que possivelmente você estava querendo dar o troco para ele do que ele te fez ou do que ela te fez. Então tem muitas pessoas que muitas vezes perdoa e ainda fica com mágoa. Entendeu? Agora, nós, dentro do que a gente está falando, um verdadeiro amigo de Deus, ele sempre vai ter um perdão para dar. Isso. Mesmo que você não esqueça, né? Você não vai ter amnésia, né? Exato. Essa é a parte. Ele lembra, mas ele não te machuca. É aí onde leva a questão da mágoa. Por quê? Sim. Porque a mágoa, nós somos seres humanos, vai existir, entendeu? Se tu me fez uma coisa horrível contra mim, o que é o liberar perdão? É eu não querer mais te dar o troco. Pronto, eu te deixei de
Tipo, tá bom, você vai ver sua vida, eu te perdoei, ponto. Mas voltando, vai vir na minha mente, ó. Sim. Tô lembrando É aqui. como o pastor falou, né? Não vai doer, né? Vai Isso. estar cicatrizado. Uhum. Você acha que lembra, que pode até ali te trazer um momento mal, mas não vai te ferir como feriu. É isso. Isso vai ser Porque, curado. porque assim, a questão do perdão, a gente, o ser humano, ele só consegue conceder, dar um perdão real se for em Cristo, gente. Pô, entendeu? Porque se não for, a gente vai sempre ter ressalvas, né? É isso aí. A gente vai ter ressalvas de uma forma ou de outra. Então, assim, é em Cristo mesmo. Porque é o maior exemplo pra gente, né? Por isso que quando Cristo foi morto, né? A Bíblia diz que ele já fala o quê? Pai, os perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Simples, pronto. Né? Aí Cristo esqueceu que foi crucificado? Não, mas essa dor não gera nenhum efeito nele mais. Seria isso, né? A dor não da crucificação, mas a dor das pessoas, pelo que elas fizeram. Então, se alguém me machuca, você me machucou, né? Me feriu, me prejudicou. Ah, tá bom. Eu vou falar o quê? O que o mundo diz? Se afasta do mel, né? Verdade? Você não vai dar um troco para ele porque você é uma pessoa boa. Você é melhor que ele. Entendeu? Né? Isso aí. Momento coach. Você não vai criticar, você é melhor que ele. Mas se afaste dele. Se valorize, moço. Né? Se valorize, mulher. Se valorize. Você é um ser humano. Você é superior a tudo isso. Aí o evangelho já traz uma mensagem totalmente diferente, não é isso? Então, é isso aí. Então, pastor, para a gente finalizar aqui, essa é uma pergunta que é diretamente para o senhor da sua vida, voltado para esse tema de amigo de Deus. Teve um momento específico da sua vida mesmo, que você teve realmente a confirmação da amizade de Deus com você? Olha, sim. Vamos falar assim, né? Biblicamente, a gente tem todas as garantias que a palavra do Senhor nos fala, né? Uhum. Nós não merecemos, ele nos amou a gente primeiro, automaticamente, né, a gente procura amá-lo e assim a gente segue nessa lógica. Mas assim, Rosiel, quando a gente fala de algo tão pessoal, né, e tão forte, eu teria N exemplos, né? De vezes que o Senhor Jesus, ele demonstrou o seu amor gigantesco por mim. E realmente o nível, vamos falar, de relacionamento, né? Uhum. Eu teria. E eu te falo assim, que é fantástico isso, que só Cristo mesmo para fazer, antes mesmo de eu ter uma real conversão com Ele. Porque, por exemplo, se eu for te falar do meu início de vida, né? Eu sou um bebê, hoje não, mas eu fui, né? Um bebê prematuro. Então, assim, diante de todas as expectativas científicas, né, até mesmo a questão dos costumes da época, lá em 82, onde a saúde era muito mais precária do que é hoje, onde a gente tinha sarampo, né, e N outras, rubéola, entre outras doenças, né? Morávamos numa cidade que não tinha saneamento básico nenhum, era totalmente precária, né? Uma invasão, né? Para ser bem claro. E eu me lembro que minha mãe sempre fala, né? Que quando eu nasci, todo mundo falava, tadinho, não vai sobreviver, né? Porque assim, eu nasci com 750 gramas. Sabe o que é ser um bebê de 750 gramas? Era eu. E hoje, né, ontem mesmo eu tive uma experiência, eu fui lanchar, o cara falou, desse tamanho não, aí tem que comer no dog, mas você não sabe, eu nasci com 750 gramas. Você não tem noção. Você não tem noção do que é você nascer com 750 gramas. Hoje eu tenho 90 quilos, graças a Deus, entendeu? Que eu tenho 90 quilos, porque pela medicina, pelos meus familiares mesmo, todo mundo achava que eu não ia sobreviver. Tanto que minha mãe veio, né? Teve alta, veio para casa e eu fiquei no hospital. Meu pai ficava revezando com a minha mãe. E eu acho que eu fiquei mais de um mês ainda lá para poder alcançar 1 quilo. Porque acho que na época eu só podia sair do hospital se eu tivesse no mínimo de 1 quilo. Então, assim,
Aí quando eu cheguei em casa, né, bebê, claro, depois de um tempo eu tinha bronquite asmática, sopro no coração, cheio de hérnia, pra tudo que era raro, tipo, de tudo pouco, reação mesmo, né? Assim, cheio de verruga. Eu me lembro que até na adolescência eu ainda tinha uma verruga. Gente, mas às vezes me curou de tudo isso. E assim, um fato que marcou pra mim, que eu tô fazendo tudo isso pra te responder, foi quando eu tinha 18 anos. Porque assim, eu ia todas as semanas ao hospital de base, tomar uma injeção lá, eu não conseguia correr nada, eu não conseguia brincar com os colegas, porque eu ficava... Sabe, assim, o tempo todo tendo que usar expectorantes, né, passar Vick aqui no peito, nas costas. Então era um negrinho mesmo, detonado, né? Mas eu tinha um sonho, que era o quê? Ser milico, ir pro quartel. E eu tive, quando eu fiz 18 anos, 17, me alistei. E quando a gente vai fazer aquele exame, né, ali pra entrar na força, eu servi a aeronáutica. E eu me lembro que eu fui na base, Sescomar, que, né, a base é de Sescomar ali, fazer o exame. E era uma médica, né, que veio me examinar. E ela me examinou, assim, né, numa sala com um monte de cara. Tudo, ela só com aquele aparelhinho que eu nem sei o nome, aqui, que ouve, né, o coração e tal. Aí ela falou assim pra mim: você não vai passar não. Se você tem um sopro, né? E eu falei, sim. Aí ela pediu o relatório, né? E aí eu já tinha levado, entreguei. E ela falou que eu não ia servir. Mas ela falou assim, ó, mas eu vou te mandar pro HFAP, que é o Hospital das Forças Armadas, né? Que fica lá mesmo, perto da base. E eu fiz uma oração para Deus, porque eu queria muito servir. E eu me lembro do que ela falou. Ela falou assim, olha, eu vou te mandar para lá, mas se eu aqui, com o barulho do ar-condicionado, que era um ar-condicionado de janela, sabe? Que ele, né? Que um motorzinho assim. Ela falou, se eu aqui, com o ar-condicionado ligado, conseguir ouvir teu sopro, o médico lá, ele vai ouvir e vai te dar toco. Beleza. Eu fui e o médico não ouviu nada. Mas não é porque ele não ouviu, é porque Deus me curou. Então assim, eu fui pro quartel, fiquei lá uns 7 anos, corria pra tudo que era lado. Hoje eu não corro mais porque a gente fica preguiçoso, né? Mas não tem problema nenhum. Mas não tem problema nenhum, entendeu? Assim, não tenho sopro mais, não tenho bronquite. Então quando eu tinha 17 anos, quase 18 anos aí, 18 anos, né? 17, quando eu tinha 18 anos. Então pra mim, são coisas assim que amigo faz por amigo, entendeu, Zé? Porque era um sonho, era uma vontade que eu tinha realmente de ir pro quartel, né? E fui, pela misericórdia de Deus. Fiquei lá uns 7 anos, né, que era permitido. E nunca mais tomei uma medicação sequer. Pastor, quero te agradecer, tá? Por esse momento aqui. Mel, quero te agradecer também por fazer parte desse momento aqui comigo. Essas perguntas aqui, perguntas abençoadas e respostas mais abençoadas ainda. Que nos abençoa aqui, vai abençoar quem está em casa. Pastor José Bispo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço, viu? Forte abraço aí para todo mundo. E para concluir, né? Falando de amigos, eu quero mandar um beijão para os meus melhores amigos, né? Pode ficar à vontade aí. Todos os meus melhores amigos aí. É interessante assim, vamos falar aqui, os meus melhores amigos, eles sabem que são os meus melhores amigos, né? E eu mando um abraço para todo mundo, né? E é um prazerzão mesmo, tá? Então, aqui com vocês. Desejo que esse projeto evolua, né? E prossiga aí. E que seja o primeiro de muitos encontros. Que bom. Tá bom? Pastor, esse foi Melk. Muito obrigado, tá, por estar aqui. Vamos estar mais vezes aí em outros encontros. Pastor, vamos ter novos encontros aqui com outros temas para a gente abordar, com outras perguntas. Muito obrigado mesmo. Fica à vontade para falar alguma coisa aí, para a gente... Se inscreve no canal. Se inscreva no canal. Isso aí, boa. Se inscreva no canal, compartilha esse momento aqui. O nosso Pode Viver Podcast é um podcast que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar você. E até a próxima. É interessante também, como a gente está iniciando, né?
deixe uma sugestão. Isso aí. Um comentário. Pode comentar, pode ficar à vontade, compartilhe com seus amigos, vai lá no Instagram também do nosso ministério também. Ok? Sugerir aí algum convidado. Isso, sugerir convidados, temas também, porque é isso aqui, entendeu? É um momento descontraído, um momento... Pode viver, né? Pode viver. Então, o próximo Pode viver. Isso aí. Pode viver.